Expediente Clever Bizi, da tribuna. Bom dia a todos, saúdo todos aqui presentes, a mesa composta, aos vereadores aqui presentes, muito bom dia. Gratidão a todos pela acolhida, pela parceria, me sinto representado e acolhido nessa casa. Bom, o tema que eu abordei para poder estar passando para vocês no grande expediente no dia de hoje, é poder estar dando mais visibilidade, né, para as coordenadorias que estão sublocadas no centro administrativo, na prefeitura, que onde lá eu estive, né? Então, poder trazer para os demais vereadores a importância do olhar atento, né, da mão amiga para as demais coordenadorias é extremamente essencial, porque quando a gente fala de políticas públicas, e lá dentro se compõe por 5 coordenadorias, o olhar dos senhores precisa e deve ser atento quando a cada coordenador vier bater em sua porta ou fazer algum pedido, porque as coordenadorias elas estão locadas na segurança pública, na Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, né? Onde que componhamos 5 delas. Então, quando a gente fala de segurança pública, a gente anexa com a proteção social, que a gente não tem também como botar ela, sublocar ela em outra secretaria, né? Porque um órgão, ele corresponde a outro. Então, sobre isso, eu gostaria de agradecer a minha equipe pelo tempo que eu estive sublocado lá. Em nenhum momento, desde o momento que eu cheguei, eu fiquei desamparado ou sozinho, né? Eu cheguei novo no governo, então, prontamente, a gente se uniu nas coordenadorias, apesar de cada coordenador ser de cada partido, ninguém virou as costas, ninguém quis fazer o melhor trabalho, não. Cada ação que é feita lá dentro, todo mundo se ajuda, todo mundo elabora, todo mundo faz do jeito que precisa ser. Então, eu gostaria de poder falar sobre elas hoje, das coordenadorias municipais. Bom, a minha coordenadoria que eu estava sublocado, então, Secretaria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, ela possui atribuições que propõe articular, executar políticas públicas voltada para a defesa dos direitos étnicos, raciais e segundo os 3 eixos: implementação de projetos, educar para a igualdade, promover a igualdade racial e combater ao racismo e as discriminações. Eu acho que essa pauta a gente vai poder se estender, eu acho, um pouco na semana, por ter sido um acontecimento aí tão breve, né? E também eu preciso mencionar que a Coordenadoria de Igualdade Racial, ela não é fechada. Ela honra e faz participação com alguns outros segmentos, né? Que são eles o Núcleo Querer, Projeto Favelar, Influência, Casa Hip Hop, Clube Gaúcho, Vielas, Espaço Cultural, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Instituto Federal, Movimento Negro Unificado de Caxias do Sul, o Comune, as Mulheres Empreendedoras Negras e Imigrantes, Coletivo Rolê das Pretas, Conselho Municipal do Povo Tradicional de Terreiro e de matriz africanas. Saúdo os grupos de capoeira também que nossa cidade tem. Eu honro esse pessoal porque a nossa pauta, vereador Edson da Rosa, o
presidente Lucas Carinhato, vereadora Estela Balardim. Quando a gente fala sobre assuntos raciais, se a gente não tiver uma boa organização e composta, né, por esse grupo expressivo, a gente acaba sendo apagado, né? Então, que mais movimentos como esse possam estar surgindo e, assim como hoje, como vereador, eu também pretendo deixar bastantes projetos para que cada movimento desse possa ter corpo, possa ter voz, possa ter vez. Então, podem contar comigo. Gostaria agora de falar um pouco sobre a Coordenadoria da Juventude, que também é composta na casa do administrativo. A Coordenadoria da Juventude, ela é coordenada pelo um excelente profissional, que é o Maxwell de Abreu. Um cara incrível, que quando o assunto é jovem, juventude, domina bem essa área. A Coordenadoria Municipal da Juventude de Caxias do Sul atua de forma integrada e mais próxima da comunidade, desenvolvendo iniciativas que escutam, acolhem e fortalecem a juventude. Entre as suas ações estão todas as conversas sobre temas essenciais, visitas às instituições formadas de aprendizagens. Assim, além da promoção de atividades e prevenção de conscientização das áreas de saúde, combate à violência e empregabilidade. Essa pauta, eu digo que ela é delicada também, porque quando a gente fala de jovens, integra toda a coordenadoria, seja racial, seja juventude, seja de idosos, seja de acessibilidade, seja da mulher, porque cada uma compõe a família. Numa família a gente tem mulher, a gente tem idoso, a gente tem pessoas com deficiências. Então, poder tratar sobre essas pautas com cada coordenadoria é muito construtivo. Gostaria também de poder mencionar a Coordenadoria da Mulher, que a Coordenadoria da Mulher ela é amparada pela coordenadora Giane. Vou chutar o seu apelido não, o seu sobrenome, Giane Schuss. A Coordenadoria da Mulher tem como objetivo articular com a administração municipal, órgãos governamentais e demais entidades, a elaboração e viabilização de planos, programas, projetos, temas e prioridades das políticas públicas dirigidas à mulher. Elaborar, propor e coordenar a execução de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, em 5 eixos: autonomia, igualdade no mundo de trabalho, combate à violência contra a mulher, saúde da mulher, educação inclusiva e não sexista, a valorização da mulher. Então, volto a dizer que cada um que está lá tem um olhar atento, preciso. Ninguém fecha as portas, né? Como eu disse, cada um de lá de dentro precisa de um do outro. E por ser questão partidária, não existe nenhum tipo de desmérito, né? Eu gostaria um pouco de falar também sobre a Coordenadoria de Acessibilidade. Bom, ela foi criada em 2013. Atualmente, conta com um agente administrativo, um assistente social, uma psicóloga e uma tradutora de intérprete de Libras. Desenvolve e articula políticas públicas para a pessoa com deficiência no município de Caxias do Sul. Faz um trabalho intersetorial com as demais unidades administrativas do município. A Coordenadoria de Acessibilidade é alocada ali logo no primeiro andar, onde a gente também vem tentando dar estrutura para ela, né, que ela precisa. Essa é uma pauta de muitas demandas, que também muitos vereadores aqui acabam abraçando a pauta, para poder também trazer mais visibilidade, né? Caxias, ele tem um olhar peculiar para a nossa acessibilidade, então
o que for preciso para a gente poder tá moldando, né, e trazendo mais estruturas para as demais coordenadorias, eu seria eternamente grato, porque não foi dessa gestão e também não vai ser da próxima, mas para a gente poder também deixar uma continuidade. Gostaria de falar um pouco sobre a coordenadoria da pessoa idosa, que é composta pelo coordenador Cruz, a Nicole, a Jordana, que também faz um excelente trabalho. A política municipal do idoso de Caxias do Sul efetiva-se através de articulações Declaração de líder, senhor presidente. Das diversas políticas setoriais, governamentais e não governamentais. Em momento oportuno, segue em declaração de líder a bancada do Republicanos. Como o Conselho Municipal do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso e a Coordenadoria Municipal do Idoso. A Coordenadoria Municipal do Idoso não tem função interventiva. Portanto, não realiza atendimento, somente orientações tanto para idosos e familiares, quanto para rede de atendimento e demais servidores. Peço uma parte, vereador. Eu me sinto novamente honrado, pessoal, por estar na Casa do Povo, poder estar trazendo um pouco mais de espaço e falar sobre as coordenadorias que sublocadas no administrativo. Eu tenho uma pauta aqui que eu vou deixar um pouquinho para o final, que é a cerejinha do bolo. Eu preciso também dar seguimento nessa fala, porque não vai ser calada, né? Como eu disse no dia de ontem, eu não sou negro desde ontem, desde quando que eu fui apossado. Eu nasci e graças a Deus vou morrer assim, honrando meus ancestrais, honrando minha cor, e não tenham vergonha de admitir que são negros, que hoje a gente encontra um pouco de resistência, né, sobre igualdade racial. Uma parte, vereador. Considero as partes. Primeiramente, parabéns, Bizi, pelo teu trabalho, que eu sei, eu te acompanho há um tempo, te lembra que eu te falei, né? Não te conhecia pessoalmente, mas te acompanho nas redes ali, principalmente na área leste da cidade, né? Pelo trabalho comunitário que tu tem. É muito importante cada coordenadoria ali, que tu falaste aí da prefeitura. Eu tenho só um ponto que eu estava conversando com o vereador Valim, e ele é parceiro nisso, até ele é um dos que cobra isso, para que a gente tenha uma secretaria da pessoa com deficiência. É muito importante que a gente consiga englobar tudo isso no mesmo local, né? Na parte de obras, em todas as partes ali, né? Porque a gente tem uma coordenadoria, mas ela acaba ficando engessada dentro da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, querendo ou não, ficam só as sobras. Verdade. E a gente tem muitas pessoas com deficiência em Caxias, né? Hoje são mais de 20 mil, né? Então, que precisam de ajuda, né? Então, seria uma boa fazer essa secretaria aí. O senhor sabe, Rafinha, que, bom, somos uma segunda cidade maior do estado, né? Com 500 mil habitantes aí, e todas as coordenadorias tiveram por si as suas conferências, né? E todas as conferências foi lá citada, né, que é necessário realmente uma secretaria para que possa ter pernas, para que se possa se estruturar realmente, que a gente não fique realmente cai sobras, porque cada ação feita lá é realmente desgastante, porque a gente corre e infelizmente a gente não consegue trazer o que a gente realmente precisaria, né? Que é mais estrutura. Então, o olhar está sendo atento. Espero que quando as conferências forem estaduais e a nível federal, que possa assim descer de lá uma lei que possa estar amparando as secretarias, né, de cada coordenadoria. Isso vai dar bastante força. Segunda parte, por favor, Sala. Muito obrigado, vereador. Eu quero, em primeiro lugar, lhe parabenizar por estar aqui, me sensibilizar pelo que você passou, e ser negro e negra dentro do parlamento traz consigo um desafio muito grande.
porque esse espaço, historicamente, nos foi negado. Então, estar aqui é um ato de resistência, é um agradecimento à nossa ancestralidade, ao que nos permitiu chegar até aqui. Então, te ver subir nessa tribuna e falar com tanto orgulho que somos negros e negras e que temos orgulho de ser assim, é algo muito especial. Então, eu quero lhe parabenizar pela passagem nessa casa ter sido marcada por essa questão que é tão importante e tão cara na nossa sociedade. Em relação às coordenadorias, quero concordar em número, gênero e grau a importância que elas têm para o desenvolvimento da nossa cidade, mas, de fato, elas estando como coordenadorias dentro da Secretaria de Proteção, fazem com que a gente não consiga efetivar as políticas públicas. Eu pego, inclusive, o exemplo de nós, vereadores. Às vezes, a gente se sente muito podado por não poder apresentar os projetos que nós gostaríamos, e o mesmo acontece com as coordenadorias. Então, eu, a vereadora Andressa, a vereadora Rose, já fomos até o gabinete do prefeito fazer a indicação para que a gente tenha uma secretaria de mulheres, inicialmente, vendo todas as questões do nosso estado, vendo os índices de feminicídio crescendo cada vez mais. Então, eu também reforço a importância da gente olhar para nossas coordenadorias e pensar que elas virarem secretarias não é inchar a máquina pública, mas é garantir que políticas públicas necessárias sejam acessadas pelas pessoas que mais precisam. Parabéns pelo trabalho, obrigada pela passagem aqui na Câmara e conte conosco. Obrigado, vereadora Estela. Eu lhe pedi uma parte, por gentileza. Eu acho que é o vereador Edson, por favor. Vereador Bizi, primeiro, novamente parabenizar a Vossa Excelência por estar aí da tribuna. Tenho certeza que essa experiência, embora sejam poucos dias, mas vai ser de grande valia para o senhor, porque uma coisa é o que a gente encontra no Executivo, outra coisa é no Legislativo, e Vossa Excelência teve a importância, infelizmente, de uma forma, não vou nem citar aqui para não dar valor às coisas que não têm valor, de como a repercussão dos nossos atos aqui para fora, elas são colocadas. Mas o assunto que o senhor traz à tona aqui das coordenadorias vão um pouco ao encontro do que a vereadora Estela comentou. Reforçar ao governo executivo, eu lembro na época com o prefeito Sartori que é importante a criação das coordenadorias, mas se não se consegue manter um staff de secretaria que dê condições de estrutura para que elas aconteçam. Tem que ter estrutura para forçar as políticas públicas. E as causas trazidas aqui pelas coordenadorias, elas não podem ter crachá e nem rosto. É uma pauta de todos nós. De todos nós. Só que nós temos que ter a condição de fazê-lo. A gente sabe essa situação que hoje, em função de déficit de estrutura, não é fácil tu botar na lei orgânica, na LDO, perdão, e fazer com que os cargos sejam efetivados. Eu tenho algumas indicações também para fazer. Mas o importante é o senhor que está ali hoje na parte orgânica, sabendo das dificuldades de cada coordenadoria, está nos trazendo aqui no conceito. Então, parabenizar a Vossa Excelência. Tenho certeza que vai ser de grande valia. E quando o senhor retornar, que eu tenho certeza que o seu lugar lá vai estar aberto, as portas que o senhor deixou aberto, continue esse trabalho e sabendo da importância de ter a coordenação entre o Executivo e o Legislativo. Conte conosco, tá bom? Muito obrigado, vereador Edson. Eu lhe saúdo novamente, senhor, pelo seu olhar atento e quando eu cheguei, o senhor já logo me abraçou, entendia pelo que eu ia passar, né? Então, sou eternamente grato pelo senhor, viu? Gratidão. Vereador? Nós ficamos extremamente felizes, e falo não o meu nome, mas o meu nome da vereadora Andressa, com a chegada do senhor a essa casa. Caxias hoje tem a maior bancada negra da sua história, vereador Edson. E aqui eu permito falar, capitaneado pelo senhor, que primeiro chegou a essa casa legislativa, para o nosso partido é motivo de orgulho. Nós tivemos um vereador negro, que foi o vereador Assis Melo, e eu me lembro, vereador Edson, na eleição de 2008, quando o senhor fez um caminhão de voto, e ele 2 caminhões de voto, estava chegando em casa com meu pai, e meu pai falou, essa cidade está mudando. Nós temos 2 vereadores negros entre os mais votados. E aquela eleição, eu acredito que foi um divisor de águas, né? O senhor chegou aqui em 2004 e tenho certeza que cada vez mais pessoas negras vão chegar e ocupar esse espaço de poder e são parceiros da nossa bancada, vereadora Estela, porque a senhora sabe como eu e a vereadora Andressa trabalhamos. A gente entende que igualdade se dá com política pública e as políticas públicas que foram implementadas nesse país nos últimos 20 anos tanto auxiliaram, não só a nível nacional, mas a nível municipal com as coordenadorias, como bem tratou o vereador Edson da Rosa. Então, para nós, sermos colegas do senhor
do vereador Edson da Rosa, da vereadora Estela e do vereador Lucas é um dos grandes motivos de orgulho para nossa bancada e também para toda a nossa comunidade. Bem-vindo e tenha certeza que o senhor marcou a história de Caxias, compondo a maior bancada negra da história dessa Casa Legislativa. Parabéns, Bizi. Obrigado, vereador. Eu sou extremamente orgulhoso. Tenho certeza realmente dessa sua fala. Eu quero agradecer também a vereadora Andressa, porque vereadora, você é do Axé, né? Porque em junho nós estávamos conversando na frente da prefeitura, né, sobre a posição aqui na Câmara. Então, logo passou um mês e estamos aqui hoje. Estava comentando com ela, né? Então, muito obrigado pela acolhida, aos demais vereadores. Eu estava quase me esquecendo de mencionar que na minha coordenadoria, acho que eu tenho tempo ainda, debaixo do guarda-chuva, nós temos um atendimento ao Centro de Atendimento ao Imigrante, que é o CIAI, né? Então, até no começo do mês, nós tínhamos atendidos, então, cerca de 8.000 imigrantes. Uma pauta que vem crescendo muito. Espero que os vereadores estejam um olhar atento também para essa pauta, que a gente vai poder também estar trazendo estrutura para os imigrantes que adentram em nossa cidade, né? Vereador Capitão Ramon, eu espero que a gente possa estar construindo uma Zona Leste mais forte, mais igual, né? Que a gente possa estar unindo nossas forças, porque aquele município, aquela quebrada lá precisa da gente. Então, eu deixo vocês com a final, que uma mensagem, né, sobre a minha cor, que ela nunca me atrapalhou, ela me abençoou. Quem falou que era moda, pode ter certeza que no dia de hoje, felizmente, obrigado aos senhores vereadores, se calou. Com licença.